Quero incluir o Fernando Nakagawa também nessa conversa. Nós estamos falando de um setor de atividade fundamental, que é o agronegócio, não é, Nak? A gente tem reiterado aqui, sempre que divulgamos qualquer espécie de indicador a respeito da nossa economia, da pujança e da dependência cada vez maior, né? O que talvez não seja nem tão bom assim do agronegócio para a sustentação dos nossos pilares econômicos, né, por mais frágeis que eles estejam nesse momento aqui, nós temos fatos, porque para desconstruir uma versão, que é o que o governo brasileiro diz vem da França, né, uma versão para nos tornar menos competitivos no mundo em algo em que nós somos muito bons, que é no agronegócio. Para desconstruir essa versão, nós temos fatos para apresentar ao mundo e dizer, olha, o presidente Macron não está dizendo a verdade porque ele quer proteger os seus, quer proteger o setor agrícola francês, que é muito forte, que sempre trabalhou com muito subsídio também, e por isso, nós rebatemos o que disse o presidente Macron. O governo brasileiro tem condições de fazer isso, Naka? Colombo, o governo brasileiro, na verdade, tem dado argumentos para incentivar esse tipo de discurso do presidente Macron. O setor da soja é um dos setores que pensa nesse tema ambiental há mais tempo. Desde de 2006, 2008, o setor tem uma iniciativa conhecida internacionalmente, que é a chamada Moratória da Soja, que é um acordo entre processadores e consumidores, grandes consumidores do Brasil, de não comprar soja de áreas desmatadas. Existe um sistema bastante complexo de monitoramento das áreas em estados produtores para evitar exatamente o desmate. Mas o que aconteceu, isso foi inclusive elogiado por ONGs ambientais, por exemplo. Isso não gerava nenhum tipo de transtorno, ao contrário, abria portas para a soja brasileira. O que aconteceu recentemente, desde o início do governo Bolsonaro, é que o governo ou incentiva ou, na melhor das hipóteses, fecha os olhos para o aumento do desmatamento, que a Basília mencionou os números agora, e isso dá argumentos para quem está comprando a nossa soja. E o governo brasileiro parece não entender que nós, Brasil, estamos numa posição de vendedor, e países como os países europeus estão na posição de comprador. E quando você tem essas duas posições, você está vendendo uma casa, um carro, você tenta reformar ali para que o comprador, o interessado, não veja defeitos. E a política ambiental brasileira atualmente tem sido, sim, um defeito em que os compradores vão lá e apontam para esse defeito brasileiro e numa situação como a atual, eles podem, por exemplo, comprar soja dos Estados Unidos. O governo Biden tem um discurso ambiental muito mais próximo ao dos europeus e nessa a gente sai perdendo. O comportamento do governo brasileiro tem prejudicado desta maneira. E, respondendo a tua pergunta objetivamente, Colombo, não temos argumentos para rebater essa fala do presidente Macron. Ao contrário.